Eu queria mudar, falando em covardia, eu queria trazer aqui Fábio Porchat. A gente tem o vídeo do Fábio Porchat se retratando, meus queridos amigos. Querido Folo. Irresponsável, abrir a margem para validar umas coisas que eu não concordo. O que eu queria era falar de liberdade de expressão, que é um princípio fundamental para uma sociedade democrática e que está sempre correndo risco aqui no Brasil. Por isso que me deixa assim ansioso, angustiado. A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz. Isso é muito importante. Um criminoso, por exemplo, não pode se esconder por trás do argumento da liberdade de expressão. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Agora, a gente também sabe que a lei sozinha não muda a cultura, não muda o cenário. A mudança de verdade vem dos movimentos sociais que precisam ser apoiados. Eu valorizo a opinião de cada um de vocês e podem contar comigo sempre. Vamos em frente. A gente fez um corte do vídeo, porque o cara fica falando 2 minutos e só fala abobrinha, né? O cara é um... Já falou uma coisa absurda. Basicamente, só para eu jogar para vocês debaterem, vou deixar solto agora. Fábio Porchat, você é um covarde, você mostrou a sua essência com essa retratação ridícula. Nela, você fez a coisa mais canalha que um ser humano pode fazer com o Léo Lins. Ele chamou o Léo Lins de racista por conta das piadas que o Léo Lins faz. Ele falou, eu defendo a liberdade de expressão, mas é aquela velha história que a gente sempre fala aqui, mas com responsabilidade. E daí entra num ponto que eu adoro humor negro, adoro aquele humor ácido, e eu acho que ele provoca reflexão em você. Tanto para entender que aquilo é uma construção de um palco, de um cara de stand-up que está fazendo análises absurdas da realidade só para tirar um riso de você, quanto às vezes o cara está trabalhando com temas prementes e socialmente interessantes e tirando uma baita onda dos militantes e tirando onda de todo mundo que se leva muito a sério. E você virou uma piada sem graça. Você virou exatamente o que todo mundo da Globo virou. Você virou um estúpido que não entende que o humor é ofensivo na sua essência. E ele pode ou não ter graça sendo ofensivo também, ou não. Então, o Léo Lins hoje é uma figura que ele não pode sair da cidade de São Paulo por mais de 10 dias. Você tinha que defendê-lo, tontão, porque amanhã vai ser você. Ou será que você se sente muito protegido por essa casta inatingível da Globo e dos seus amiguinhos? É isso que você sente? Protegido por amiguinhos que sinalizam virtude que não existe? Você, Fábio Porchat, é um covarde e você se humilhou agora. Isso vai ficar como uma mancha na sua história pro resto da sua vida. Pronto. Só queria tirar isso do peito. Ele fala primeiro, esse vídeo dele é uma retratação, porque quando saiu a notícia do Léo Lins, ele fez um tweet dizendo que, olha só, isso é um absurdo, isso vai abrir precedentes. Exatamente aquilo que a gente já avisou no ano passado, né? A gente está falando aí há mais de 4 anos sobre isso. E aí o Fábio Porchat, ele mesmo já passou pelo processo da censura e não se deu conta, porque ele se retratou para pagar o famoso pedágio ideológico, ou seja, as pessoas ali que comungam da ideologia regressista se incomodaram com a fala do Porchat, porque destoou da narrativa padrão, né? Destoou ali do stream que eles sempre falam. E aí, a partir disso, ele teve que fazer uma nota de retratação dizendo, olha, veja bem, não é bem isso que eu quis dizer e tal, e não sei o quê. Então, quer dizer, o cara é tão frouxo e tão covarde que ele mesmo já se podou, porque meia dúzia de pessoas cobraram dele lá o tal do pedágio ideológico, né? O pedágio da sinalização de virtude. Nesse vídeo, ele insinua que o Léo Lins é um ladrão, que o Léo Lins é um criminoso e que o Léo Lins
ameaça a sociedade, que o Léo Lins emite algum tipo de risco para a sociedade. O cara fez uma piada. E eles acham que a piada tem um poder nocivo de alterar a sociedade. Engraçado, eles acham que isso tem um poder nocivo. Eles não acham que a arbitrariedade do judiciário tem uma nocividade para a sociedade. É completamente engraçada a cabeça do regressista, porque não tem o menor senso de proporção. Então ele acha que isso é um crime. Olha isso, o Léo Lins não pode sair da cidade de São Paulo, porque segundo o Fábio Porchat e toda a corja, ocorreu um crime. É importante a gente colocar aqui também que a capacidade de rir das suas próprias desgraças, das suas próprias mazelas, não só mazelas pessoais, mas da mazela social, forja caráter, te faz mais forte, porque você fica menos sensibilizado com as coisas, com as adversidades da vida. Então isso forja caráter. Pessoas de uma sociedade que não tem capacidade de rir da sua própria desgraça é uma sociedade fraca, além de, claro, de uma sociedade ditatorial. Os caras colocam uma piada no mesmo nível de um crime hediondo. Isso é absurdo, uma total falta de senso de proporção. E é por isso que eu falo sobre a importância de você ter político com fundamento bem embasado, com convicções claras. Essa lei foi votada durante o governo Bolsonaro. Exato. Foi sancionada pelo Lula no dia 11 de janeiro. Exato. A lei que fundamentou a decisão da juíza de primeira instância contra o Léo Lins. Que é uma lei antipiada, né? Eles chamam de lei antipiada por quê? Porque ela pega injúria racial e traz a equivalência ao racismo. Então, se você tem um stand-up e o cara tá fazendo lá piada contra chinês, branco, negro, todo mundo, que é o que o Léo Lins faz, não tem mais stand-up. Acabou, não tem mais. acabou. E a cultura. a piada, cultura, regionalismo, etnia, a piada sexualidade, aponta acabou. a ridicularidade. Se eu faço uma piada que eles podem acusar como racista, eu, na verdade, estou apontando que dentro da realidade é ridículo ser racista. É por isso que eu te ofendo e faço uma piada com isso. É uma crítica. Posso dar um exemplo Claro, meu? Raça, Tá. cor, etnia, Vou dar um exemplo meu. Eu vou procedência entrar- nacional. E é subjetivo. Falar do nariz do o Abducha, eu tô preso. Isso. O assunto é muito sério, porque é só brincando. Nariz de turco, Eu, né? quando era menino, olha, libanês. olha as coisas que eu passava e como eu gostava de tudo isso. Eu sempre fui bom aluno, sempre sentei na primeira cadeira, né, pra poder estudar mais rápido, ficar perto do professor. Aí o pessoal de trás falava assim pra mim, Tomé! Eu fazia assim, eu virava pra trás. A sala Pessoal inteira baixava. fazia brum no chão. Pô, era legal pra caramba. Nariz de Outra coisa, uma vez eu me lembro, eu tava com uma perna pra fora de um carro, andando atrás, né, na praia, e eu sou árabe e sou muito peludo. O pessoal gritava, fala aí, Chewbacca, me chama de Chewbacca. Eu dava risada. Sim. O meu filho fala, papai, você tem gogó de galinha? Porque eu tenho gogó grande. Então, assim, brincar é uma coisa natural da vida, faz parte, não é desrespeitoso. Tudo agora virou bullying, tudo virou chato. O mundo tá muito chato, ninguém aguenta mais não poder fazer uma brincadeira. Pô, você tem um amigo aí que eventualmente é negro, ele mesmo gosta de ser chamado de negão. Fala, negão, porque é um jeito carinhoso, é um jeito carinhoso. Da mesma maneira me falar, fala aí, narigudo, italiano. Então, assim, o mundo tá indo para um caminho totalmente distorcido. E o pior de tudo, eu vou usar aqui uma palavra que eu não gosto, essa lacração que é feita. Se utiliza dessa lacração para mostrar o que é politicamente correto. Isso não é politicamente correto. Politicamente correto é a gente se divertir, é a gente brincar, é a gente poder ter um momento de prazer. E uma pessoa que eventualmente se sinta agredida com isso, aquela pessoa se sentiu agredida, sim, ela pode tomar uma determinação. Agora, você acabar com um contexto de pessoas que brincam por conta de uma pessoa que se sente ofendida, eu acho um fim do mundo e um desrespeito com a grande maioria da sociedade brasileira que se porta de maneira respeitosa e que está perdendo a sua liberdade de poder brincar. O mundo está muito chato. E agora eu quero falar duas coisas para o Adrilles. Essa lei foi votada com base num precedente do Supremo Tribunal Federal de 2021, né, no mesmo sentido, e mais, meu querido, a pena máxima para piadas com grupos minoritários, Adrilles, é maior do que para furto e sequestro. O que você acha disso, meu querido Adrilles A Jorge? questão é essa, o fundamento dessa lei é exatamente o politicamente correto que extrapola os limites de qualquer tipo de relação humana. Ou seja, qualquer piada, qualquer gracejo, qualquer crítica que você faz a alguém, ou a um grupo, ou uma pessoa, ou um país, uma característica, como o Cláudio disse, um nariz grande de libanês, que eu sou também descendente de libanês, ou a cor da pele, ou o tamanho da pessoa, a pessoa ser vesga, anã, qualquer coisa, tudo isso é visto como o quê? Como crime. E aí quem que vai julgar o que é uma brincadeira, o que é um ataque visceral?
cai exatamente naquela esparrela do discurso de ódio, colocado até pelo Supremo Tribunal Federal. O que é o discurso de ódio? Você criticar alguém acerbamente, ou um ministro, ou uma pessoa, é discurso de ódio? Qual que é o limite da ofensa e da crítica? Qual que é a separação entre uma coisa e outra? O Fábio Porchat, ele chega a dizer, justificando a censura, a criminalização do humor que ele professa, que é a profissão dele, ou seja, a criminalização da própria profissão, dizendo o seguinte, isso impede o avanço dos movimentos sociais. O que é um movimento social? Todo ano, o Porta dos Fundos, empresa que o Porchat trabalha, fala mal, critica de maneira assintosa o cristianismo, a figura do Cristo dentro do Natal. Eu acho que ele tem o direito de fazer isso. Uma piada de mau gosto, eu acho que é o limite da liberdade de expressão. Então ele pode fazer esse limite da liberdade de expressão dentro da piada. Agora, ele poderia fazer uma crítica ao quê? A pessoas que usam o nome de Cristo para se colocar e se perpetrar com poder para esmagar outras. É a deturpação do cristianismo. Não. Ele fala mal de Jesus Cristo. Ele fala mal de Maria, ele fala mal do próprio cristianismo, que é o movimento social mais perseguido dos últimos 2000 anos. Tá aí os santos, os mártires, os cristãos, para dizer que eu não estou mentindo. Ou seja, qual o movimento social ele? Ele fala mal, ele critica, ele faz piadas acerbas com o quê? Com o Bolsonaro, com bolsonaristas, com pessoas de direita que estão sendo o quê? Presas, estigmatizadas, censuradas, perseguidas, massacradas. Também é um movimento social. A direita hoje no Brasil é um movimento social em perseguição, em censura, em estado de calamidade por um estado judicial que está perseguindo a própria direita. Então, o que é exatamente o movimento social? Ele faz uma defesa ardorosa ao princípio péssimo do progressismo, que é o quê? O identitarismo. Você elege grupos étnicos, sexuais, sociais, que você acha que são mais perseguidos, quer seja mulheres, trans, deficientes, gays, e aí se coloca no lugar dessas pessoas, não são essas pessoas que estão reclamando, se coloca como líder dessas pessoas para poder livremente fazer piada ou massacrar outros grupos que você considera opressores. Por exemplo, é o Tomé, que é o libanês, que é o opressor. É o Adriles, que é o jornalista, que não é negro, que é o opressor. E aí você massacra esses grupos livremente para se colocar no lugar de vítima e massacrar sem sofrer represália, porque você é o oprimido preferencial. Ou seja, a leitura do Fábio Porchat é uma leitura progressista e identitária da sociedade. E é uma leitura que, grosso modo, destrói o próprio senso de humor. Que quando você elege grupos preferenciais às quais você não pode fazer nenhum tipo de piada ou nenhum tipo de crítica, quer seja na opinião da própria juíza que condenou o Léo Lins, ou seja, regionalismo, cultura, etnia, grupos minoritários, ou seja, você não pode fazer piada, nem gracejo, nem crítica a nada, nem ninguém, a não ser o macho adulto branco opressor. Ou seja, você elege grupos prioritários que você pode atacar. Isso não é senso de humor, isso não é liberdade de expressão, isso é cálculo progressista para você destruir e atacar quem você bem entende. E quem está sendo destruído agora pelo Fábio Porchat, que é porta-voz desse pseudo-progressismo, é o próprio colega, que ele compara a um criminoso que faz piada. É a própria direita brasileira que é massacrada, que é vilipendiada, que é perseguida. É o próprio Cristo e os cristãos que são perseguidos há 2000 anos. Ou seja, você, Fábio Porchat, faz o papel de censor, de massacrador, de carrasco dos grupos que você entende por bem que devam ser massacrados, como os próprios humoristas das quais você faz parte. Não é à toa que não tem departamento de humor na Rede Globo, que virou uma emissora progressista. Ou seja, é triste ver um humorista atacando o próprio senso de humor, a própria liberdade de expressão, a própria possibilidade de piada e a própria possibilidade de crítica. É triste ver o humorista enterrando a si mesmo no mar de hipocrisia, demagogia e massacre e censura. Eu queria aproveitar e colocar o vídeo do Lula falando sobre isso. Vamos trazer um momento peculiar aqui no programa de uma possível concordância com o Luiz Inácio. É triste falar isso, mas talvez a gente concorde com o Lula aqui. Tá, eu enrolo. Então eu vou enrolar e ir enrolando. Mas enquanto eles não põem, me fala quando estiver no ponto aí. Tem uma questão, Geisiane, antes de você falar do Lula, e daí a gente faz um tweet final só. A burrice de quem
ou não entende piada ou se sente ofendido pela piada. Né? É burrice ou má fé? É burrice Não, ou não. má fé? Mas então, deixa eu trazer. Denota ignorância. Denota ignorância. moral. A pessoa que Não se só sente moral, ofendida ignorância mesmo. é uma pessoa estúpida Isso. por natureza, ela é burra, ela tem um processo de cognição perturbado, ela tem problemas de cognição. A pessoa que não entende piada é uma pessoa burra na essência. Mas a esquerda vê na burrice dessas pessoas um hiato, uma oportunidade de entrar com um discurso ideológico, político, para dominar essas pessoas burras que se sentem ofendidas por piada. E daí ela fala, tá vendo, ó, a gente está protegendo você para que você não se sinta mais ofendido. Como se o mundo fosse assim, né, Geisiane? Na verdade, Marco Antônio, a gente precisa pegar, inclusive, quem é que se sente ofendido. É um grupo muito pequeno e muito seleto de militantes que tem como objetivo passar uma pauta e por isso ele precisa impor de que, olha, eu, enquanto representante, pseudo-representante, na verdade, de determinadas identidades, digo que essas identidades se sentem ofendidas com determinadas piadas. É tudo aquilo que a gente sempre fala, você está chancelando determinadas identidades, você está colocando na cabeça de determinadas identidades que elas são especiais. E aí, por isso, elas não são suscetíveis a passar por nenhum tipo de desconforto, inclusive o desconforto tosco de uma piada. Acho que é isso, né? Você peguei no flagra, hein? Você me pegou no trago. Qual é a capacidade, como o Tomé bem disse, de rir de si mesmo, dos Sim. outros, dos grupos, de tudo. Da própria desgraça da vida. Se você perde essa capacidade de crítica, de ser chuboso, você perde a própria inteligência. Ou seja, é a castração da inteligência. Posso colocar o Lula pra gente fazer um tweet final? Vai lá, Lula. Bora lá. Fala aqui pra gente. O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente errada. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Por que isso é interessante? Porque, como qualquer esquerdista cínico, meu querido Tomé Abduch, ele fala isso porque é o que veio na cabeça dele, naturalmente, como vem na de todo mundo, que nem você falou agora, o mundo tá chato, tá mimizento e tal, mas ele é o primeiro a fazer o discurso do racismo estrutural, o Brasil é um país homofóbico, patriarcado opressor, precisamos defender as minorias. Então, como um esquerdista cínico, que não tem uma pauta de valores clara, porque esquerdista só quer poder, não defende nenhum valor, naturalmente, ele brinca. Ele faz esse discurso porque ele tem lá um público-alvo, depois ele vai e senta do lado da Djamila Ribeiro e fala sobre como piadas ofensivas têm que ser extirpadas do ambiente humorístico brasileiro. Eles não têm compromisso com a verdade. Perfeito. Eles falam o que eles acham que eles devem falar, o que vai ser melhor naquele momento. Então, quando o Lula coloca essa questão das brincadeiras, era um momento de vida. Hoje o momento é outro. Então, hoje o momento é o quê? De se utilizar das minorias para poder ter uma ascensão política. Por quê? Aí é o problema que acontece já há muitos anos. Eles foram formando pessoas e quando a gente fala que as pessoas são burras, eu acho que houve, sim, uma forma de passar uma cultura totalmente distorcida para os nossos jovens nos últimos anos. E um jovem que não tem uma base ainda de raciocínio lógico, ele é muito fácil influenciado pelo meio. Excelente. Veja o que está acontecendo hoje com o número de crianças transexuais com 10, 11 anos de idade. Isso não acontecia no passado. Por quê? Porque você dá um direcionamento e, ao mesmo tempo, o número de crianças que nós temos que estão passando problemas psicológicos e crise de pânico de uma maneira como nunca foi vista antes. Por quê? Porque passa para a pessoa que, se ela não for daquela maneira, ela não vai ser aceita naquela sociedade onde ela vive. E aí ela não se vê daquela maneira, mas ela tem que dizer que ela é daquela maneira. E aquilo começa a causar problemas psicológicos muito graves. Então, assim, tudo que a esquerda faz é no sentido de tirar a base da sociedade. E quando a gente fala de base e de princípios e valores, muitas vezes eles entendem que nós estamos falando aqui de sexualidade. E que não tem nada a ver. Você pode ser um homossexual, um bissexual, um transexual, que tenha princípios e valores de família. Eu mesmo, na minha família, tenho alguns primos que são homossexuais e que são pessoas totalmente a favor da família e que levam o namorado em casa e que estão juntos. E você sabe o que muda na nossa vida isso? Nada, ninguém para pensar, porque isso não é importante.
Eu uma vez tive um discurso que eu vou repetir aqui em relação ao meu filho. Já falei algumas vezes, eu tenho um filho de 4 anos de idade. Se meu filho eventualmente tiver um direcionamento sexual diferente do meu, não vai mudar nada na minha vida. Nada. Agora, se ele crescer sem princípios, valores, trabalho, não souber o que é vir em sociedade, aí sim eu vou me sentir frustrado. Então a esquerda se utiliza dessas ferramentas para poder colocar uns contra os outros, que é o que a gente vive hoje, que é a tal da polarização. Porque se parar para pensar, a grande maioria das pessoas querem as mesmas coisas. 90% da sociedade quer o mesmo. Só que eles colocam aqueles 10% na discórdia, afastando nós, e é onde eles lacram e criam esse mundo. Eles gritam muito, eles gritam bem. E gritam muito bem. É um pouco mais complexa, eu acho. Quando o Lula fala isso é o que ele pensa de maneira real e concreta. Porque o Lula é um marxista, é um esquerdista raiz. Ele não está nem aí para esse identitarismo. Esse identitarismo que acha que você não pode falar nada se uma pessoa é negra, se uma pessoa é gay, se uma pessoa é mulher, se uma pessoa é trans, ou seja, você cria esses grupos de privilegiados. O Lula não está nem aí para isso. O Lula ele foi formado na questão da ditadura do proletariado, ele é um marxista raiz. Ele incorpora esse marxismo cultural, identitário, por puro oportunismo para caber nesse discurso e para arregimentar o quê? Apoio. Ele não acredita das coisas que ele faz. O Lula chegou num nível de mitomania tão grande que ele não se incomoda de dizer uma coisa num dia e outra coisa no outro, exatamente para angariar público. E esse público que sabe que ele é mentiroso, usa do Lula, na base da sua mentira, para angariar mais poder e mais poder progressista. Ou seja, a esquerda, a base da mentira, é a base da esquerda. E isso é uma base da imoralidade, ao contrário da direita, que preza pela verdade, pela perseguição da realidade, para se estabelecer um princípio e um esboço de verdade, como o Tomé quer dar valores morais para os seus filhos e para toda a sociedade brasileira. É a antítese do Lula, que mente o tempo inteiro por oportunismo.